Como fazer amizades como um idiota? Existe um meme clássico na internet, você já deve ter visto. 3 figuras. O idiota feliz do lado esquerdo, o cara frustrado no meio com a cabeça explodindo e o gênio iluminado do lado direito. E a piada é que o idiota e o gênio chegaram na mesma conclusão por caminhos completamente diferentes. O frustrado é o único que se perdeu no meio, deixando tudo complexo. E eu simplesmente vou usar esse meme para explicar como a maioria das pessoas destrói a própria vida social tentando melhorá-la da maneira errada. E eu digo isso por experiência própria. Vou te mostrar que a solução é ridiculamente simples, tão simples que é bem idiota. Pra gente fazer isso, a gente vai explicar os 3 lados, certo? A gente vai começar pelo cara idiota, pelo bobão. O idiota, ele não leu nenhum livro sobre comunicação, ele não assistiu nenhum vídeo sobre como fazer amizades, ele não decorou nenhuma técnica, nenhuma frase de abertura, nenhum roteiro de conversa. Ele simplesmente vê uma pessoa, acha interessante e vai lá falar com ela, sem filtro, sem cálculo, sem pensar se vai parecer estranho ou se o timing é o certo. Ela vai, igual um idiota. Ele pergunta coisas porque tem curiosidade, ele ouve porque ele quer saber a resposta, ele ri porque ele achou engraçado de verdade, e no final, sem ter feito absolutamente nada de especial, ele sai da conversa com um contato novo, com uma conexão real, talvez uma amizade. O idiota, ele faz amizades porque ele não tenta fazer amizades, ele só quer se conectar com aquela pessoa. Agora vem o frustrado. E eu preciso que você preste atenção aqui, porque o frustrado é a maioria das pessoas assistindo esse vídeo. E foi eu em boa parte desse ano aqui, certo? Talvez ainda seja um pouquinho. O frustrado, ele descobriu que tem dificuldade social. Pode ter sido uma fase mais isolada, uma escola difícil, uma timidez que nunca foi trabalhada, qualquer coisa. E aí ele fez o que qualquer pessoa racional e lógica faria. Foi buscar a solução. Ele leu sobre linguagem corporal, decorou perguntas de abertura, aprendeu que tem que espelhar a postura da outra pessoa, o famoso rapport. Estudou sobre os 4 tipos de personalidade, anotou frases que criariam risadas, assistiu vídeos sobre como ser interessante, como contar histórias, como fazer as pessoas gostarem de você em 5 minutos. E sabe o que aconteceu? Ficou pior. Porque agora, em vez de simplesmente estar numa conversa, ele está numa conversa tentando lembrar de tudo ao mesmo tempo. Checando se ele está espelhando a postura certa, calculando quando usar a pergunta que ele decorou, monitorando se está parecendo natural, enquanto ele tenta parecer natural, o que é a coisa mais não natural que existe. A pessoa na frente, ela sente, certo? Ela, mesmo que ela não nomeie, ela sente que tem algo estranho na pessoa. A conversa tem uma qualidade mecânica, um ritmo levemente fora, uma sensação de que o cara tá presente no corpo, mas ele tá ausente de verdade, e a conexão ela não acontece. O frustrado, ele tenta tanto que sabota o próprio objetivo. Quanto mais técnica, menos humanidade, e quanto mais fórmula, menos contato real. Ai, cara, isso me representa tanto que eu vou rir pra aliviar aqui, na moral. E aí, tem, por último, certo, e sim, o mais importante, vem o gênio. O gênio, ele estudou tudo. Ele leu os livros, entendeu as técnicas, conhece a teoria e chegou numa conclusão que parece idiota, mas é profunda. A melhor coisa que você pode fazer numa conversa é esquecer tudo isso e simplesmente estar presente. O gênio chegou no mesmo lugar que o idiota, só que por um caminho mais longo. A diferença é que o gênio entende o porquê. Ele não abandona o conhecimento, ele internalizou a ponto de que não precisa mais ficar pensando nele conscientemente. Assim como um músico que estudou teoria por anos a fio e agora ele improvisa sem calcular as notas, ele não esqueceu a teoria, ele se libertou da necessidade de lembrar dela enquanto ele toca o piano. Então a pergunta prática é, se a resposta é só se conecte, o que isso significa na prática e por que parece tão difícil? Porque o seja você mesmo e só se conecte são conselhos que parecem úteis, mas eles não dizem nada. Cara, vamos lá. Vamos analisar e realmente praticar. A técnica mais poderosa de conexão humana que existe não é nenhuma frase de abertura, não é linguagem corporal, não é humor, não é ser interessante. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A forma mais fácil de se conectar é perguntar sobre o sentimento. Cara, na moral,
Tá entendendo por que do título? Por que idiota? Pare! Deixa eu te explicar melhor. Deixa eu te explicar. Qualquer pessoa pode te contar um fato. Fui viajar semana passada. Qualquer pessoa pode te contar um evento. Tive uma reunião horrível hoje. Qualquer pessoa pode descrever uma situação. E a maioria das conversas fica nisso. Troca de fatos, eventos e situações. Que é superficial, é esquecível, é chato. O que cria conexão real é quando você vai num nível abaixo, quando você pergunta não o que aconteceu, mas o que a pessoa sentiu com o que aconteceu. Fui viajar semana passada. Sério? E como foi? Você curtiu de verdade ou foi aquele tipo de viagem que cansa mais do que descansa? Tive uma reunião horrível hoje. Horrível como? Horrível entediante ou horrível estressante? Ai, cara. Puta que pariu. Pode confiar no que eu tô te falando. Eu já assisti trilhões de vídeos pra me comunicar e me relacionar e cheguei à conclusão simples de que essa simples pergunta, certo? Essa simples lógica faz você criar amizades. Foda-se as técnicas, foda-se o timing. Pergunte sobre o sentimento da pessoa. Porque com isso, você acabou de sair, certo, do nível dos fatos e entrou no nível da experiência. E é aqui que as pessoas vivem de verdade. É aqui que elas raramente são convidadas a ir dentro de uma conversa. E quando alguém faz isso, quando alguém pergunta genuinamente como que ela se sentiu, não o que aconteceu, mas como ela viveu aquilo, você faz ela continuar falando. Você quer continuar falando, você quer realmente saber e se conectar com ela. Se uma pessoa pergunta isso pra mim, dá pra sentir que ela tá interessada em mim de verdade. A conversa não fica só no pergunta fato, que é chato e monótono. E tem um mecanismo também que você pode usar pra sustentar tudo isso caso você não consiga pegar assim rápido essa parada de perguntar sobre o sentimento, que é pegar a última palavra e transformar numa pergunta. Simples, coisa boba. Você vai entender, cara, que tudo na vida a maneira mais simples de resolver é a melhor, ok? A pessoa tá falando com você. Em algum momento, ela usa uma palavra que tem algum peso, certo? O que você faz? Você pode usar essa palavra emocional, certo? Pode ser uma contradição, pode ser algo que parece importante pra ela, mas que ela só jogou. O que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra e criar uma pergunta em cima. Semana passada foi a semana mais estranha da minha vida. Estranha como? Sabe quando você faz uma escolha e fica naquela? Fica naquela como? Eu tô num momento assim de transição. Transição em relação a quê? Você tá vendo? Você tá entendendo a volta que a gente dá do idiota para o gênio? Você não precisa de um repertório infinito. Cara, sério, eu pensei... Teve uma época que eu pensei, eu vou pegar aqui um resumo de jogos de futebol e séries pra quando eu tentar conversar com uma pessoa, eu falar sobre as séries que eu tô assistindo, mas na verdade eu nem tava assistindo, eu tava pegando os resumos de novela e de série pra quando alguém me perguntar ou eu quiser saber o que a pessoa tá falando, eu sei. Cara, patético. E aí, tipo, você não precisa disso, você não precisa de frases prontas, você não precisa de fazer essas pesquisas, você só precisa ouvir de verdade e puxar o fio que a pessoa mesma deixou na frase que ela falou. E daí ela vai te guiando, certo? Ela mesma vai guiar a conversa com o que ela fala. As pessoas, elas deixam os fios pra você puxar em toda a conversa. A maioria passa por cima porque tá pensando no que vai falar logo em seguida. E tem uma coisa muito importante que eu quero apontar também, que é um erro que... Sendo sincero, eu ainda cometo, certo? Esse aqui eu tenho que me policiar, certo? Eu tenho que... Eu ainda tô pensando muito da forma frustrada. Eu tenho que pensar mais na forma ou idiota ou na forma gênio. Que é o quê? Toda coisa que a pessoa fala, toda frase que a pessoa fala, todo final de frase que alguém fala, você fala bem assim. Entendi. Ou, caramba. Ou... Foda, hein? Foda. Essas palavras, na moral, elas assassinam a conversa. E a gente usa meio que achando que tá respondendo, que tá mostrando que prestou atenção, que tá se conectando na conversa, que tá participando da troca.
mas que na prática o que tá fazendo é fechando a porta da conversa. Quando você fala entendi, ou foda, ou caramba, você tá sinalizando que você processou aquela informação e tá pronto para receber a próxima ou finalizar a conversa. Quando você fala caramba ou foda, você tá reagindo ao fato, mas você não tá demonstrando interesse na experiência da pessoa. E de verdade, parece que inconscientemente a outra pessoa percebe que chegou num beco, certo? Ela não é estimulada a continuar falando, não tem por onde a conversa continuar. Então, ou ela muda de assunto, ou o silêncio toma conta e aí já era, mano, a conversa acabou ali. E por que eu quero pontuar isso? Porque recentemente eu passei justamente por essa experiência, certo? Com a gestora de pessoas lá do meu emprego. Ela queria conversar comigo sobre algumas ideias que eu tive e, por curiosidade, eu comecei a perguntar coisas sobre ela, sabe? Sobre o cargo e tudo que ela estava fazendo até ali. E aí, tudo que ela falava, eu dizia, caramba, entendi. Na minha cabeça, de verdade, eu achava que... Ou melhor, na minha cabeça eu senti que eu estava conversando com ela, tipo, entendi o que você quer dizer, mas no final da conversa eu entendi que não. Porque depois de tanto eu falar entendi, perguntava, ela falava e eu falava só entendi, teve um momento que ela riu, certo? Meio que percebendo que a conversa estava monótona e eu sei lá, acho que ela me definiu como alguém de poucas palavras. E aí a conversa morreu, ela falou o que tinha pra falar sobre as ideias e eu poderia... Certo, eu senti que eu poderia ter feito melhor aquela conversa. Eu poderia ter estreitado mais a relação, certo? Fortalecido a amizade, já que é só uma amizade de trabalho formal, mas que eu não consegui prosseguir, certo? Porque é como se eu ficasse finalizando a conversa toda hora. Mesmo que eu perguntasse, eu falando entendi toda hora, não estimulando ela a continuar falando, é como se eu estivesse finalizando a conversa, mesmo que eu fizesse as perguntas. Então a conversa ali estava sendo sustentada de eu tentar achar a próxima pergunta. Ela falava, ela estava aberta a conversar, só que eu falava entendi no final e acabava. Aí eu não conseguia achar mais uma pergunta e a conversa morreu. Eu tava muito focado, tá entendendo, cara? Eu tava muito focado, tão focado em tentar conversar com ela e fingir uma conexão que eu não consegui nenhum dos dois, certo? Eu não consegui nem a conversa, nem me conectar. E se eu tivesse usado a simplicidade de perguntar como ela se sentiu, ela me falaria mais coisas e eu poderia perguntar como ela se sentiu em relação a isso. E ela me falava mais uma vez e eu falo, caramba, e como você se sentiu quando você fez isso? Caramba, se você tivesse feito isso ao invés daquilo. Eu não preciso ficar racionalizando, tentando achar mais perguntas pra ela. Ela vai me falando e eu vou achando interessante de verdade, genuinamente. Eu vou perguntando como ela se sentiu e o que ela faria em uma outra situação, não sei o que. É simples, coisa boba e coisa idiota. Então, voltando pro tópico que eu trouxe, certo? Em vez de você ficar falando, caramba, que loucura, você vai falar, e aí, o que você fez? Ou, você esperava que isso ia ser assim? Ou você simplesmente repete a última coisa que ela disse em forma de pergunta. A reunião foi horrível hoje. Foi horrível? E a pessoa vai simplesmente continuar. Cara, eu tô te falando. Ela vai simplesmente continuar. Parece algo mecânico quando você ouve eu falando assim, explicando, mas na prática, quando você testar isso, não vai parecer, certo? Parece que você tá interessado, porque você tá de verdade. E aí tem uma última coisa que eu quero falar, que inclusive ninguém fala quando o assunto é fazer amizade. A maioria das pessoas não tá procurando alguém interessante. Ela tá procurando alguém que ache elas interessantes. Isso não é tipo um cinismo, é simplesmente psicologia básica. As pessoas saem de conversas pensando bem de quem as fez se sentir vistas, ouvidas e entendidas. Não necessariamente de quem falou as coisas mais inteligentes ou contou as histórias mais impressionantes. Então toda aquela energia que você gasta tentando parecer interessante, tentando ter histórias boas pra contar, tentando ser engraçado na hora certa, essa energia redirecionada para genuinamente se interessar pela pessoa na sua frente vai render 10 vezes mais. Não porque é uma técnica, certo? Simplesmente porque é a verdade. Então, a minha conclusão é: o idiota faz amizades porque ele não tenta fazer amizade. Ele vai, pergunta, ouve e se conecta, sem cálculo.
O frustrado ele não consegue porque ele tá tentando fazer da forma certa e esqueceu de estar presente na conversa. E o gênio, ele chegou onde o idiota sempre esteve, só que agora ele entende por que funciona e como funciona. E agora eu queria te informar que você também está do lado dos gênios. Pratique um pouco, certo? Tenha em mente só essa questão de ouvir e se atentar à emoção da pessoa, o que ela sentiu, o que ela fez. Não precisa ficar decorando regra, ouça ela de verdade e você vai fazendo amizades, certo? Você vai estreitar os laços que você já tem. E obrigado por ter ouvido até aqui, meu querido. Essa reflexão desse vídeo, nossa, foi muito importante pra mim, certo? Pegar o que tava na minha cabeça e colocar nessa forma de roteiro, ensinando pra outra pessoa, me fez definir regras pra mim mesmo, ok? E eu espero que você tenha gostado, sabe? Porque pra mim, pra mim eu gostei demais. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo e até lá.